sei por que eu ouço tanto o MRG. É que tem sempre um podcast para ouvir. Tem de cinema, videogame ou HQ, até de livros e do que você pedir. E como prêmio, eles nos dão o F5, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os atrasos, me enganando, só assim somos amigos. Boa tarde. Olha só. Aí. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 193 de quadrinhos. Que isso? Essa é a minha natação. Tá bom. Olha aí. Eu sou o Beatriz Estrada e estou aqui com Afonso, o Solano. E diretamente de Brasília, Diogo, eu deixo a água na bochecha antes de engolir Braga. Eu também ficava brincando com a água na boca na natação, rapaz. Você me trouxe Que lembranças. Lembranças, né, de criança. Ué. esquisito. Mas olha só. Eu adoro essas emendas do Roberto, onde ele não deixa espaço pra ninguém falar nada sobre o que ele falou, entendeu? Esquisito. Mas vamos lá. Não é isso. É porque eu não gosto do tenho que falar do assunto. Olha só. Olha aí, viu como é que Fala de novo. Let me tell you why I suck. Eu tenho uma dúvida que eu tive hoje na natação, pra variar. É o seguinte, eu tava lá nadando e ao meu lado estava rolando o treino da seleção brasileira de nados sincronizados. Vocês sabem o que é, né? Eu chamo de prima, tá? Ela não é prima de sangue, mas ela é minha prima de coração, Lara Teixeira. E ela é da equipe brasileira de nado sincronizado, tá lá. Só pra lembrar, são aquelas meninas bonitas, normalmente. Eu acho que eu nunca vi nenhuma menina feia fazendo nado sincronizado. Hey, baby. E elas ficam rodopiando com o pé pra cima, né? Aí desce, aí fazem uma estrela. Palha na água, melhor dizer. Isso. Só que assim, duas coisas muito legais. A primeira é que eu tava nadando e de repente a música que elas usam lá e tal pra treinar tava rolando limpa e espetacular debaixo d'água. Isso, mas porra, cara, essa é a guia, é a corda que prende a nadadora. Jogo, mas eu não tinha noção, porque tipo, eu nado lá todo dia e a impressão que eu tenho é que o som externo, né, ele não entra embaixo d'água. Eu não sabia, mas existe uma caixa de som absurda e maneiríssima que fica embaixo d'água e, cara, várias, né? Várias. É irado, porque é mó som maneiríssimo, assim, sabe? Tipo, hoje eu nadei com musiquinha, foi mó style. Mas esse não é a minha pergunta. I'm Bruce Nolan for Eyewitness News. Back to you, fuckers. As meninas, elas são muito novas, né? Você vira sênior quando você tem, sei lá, 25, 26 anos de idade. Então, a equipe normal, as meninas têm cara de 16, 17 anos. Só que, assim, o treino é uma parada. Eu tava intimidado, porque assim, eu tava nadando e a mulher, a treinadora, ela fica do lado de fora assim, sei lá, eu vou inventar nomes, tá? Não são os nomes das pessoas que estavam lá. Ela fica assim: vambora, Juliana! Ô, Juliana, olha esse queixo encostando na água. Juliana, tá passando do tempo, Juliana! Ô, Juliana, tá feio o seu movimento. Cara, é um militarismo absurdo, cara! Eu não sei se eu apoio o treinamento de criança nesse sentido, não. É complicado, né? Quando você entra nesse ponto da pedagogia aí, o pessoal que coloca, por exemplo, em esportes super rígidos, como o balé aquático, como ginástica olímpica, então é um terror, né? Eu já acompanhei de perto o treinamento de uma ginástica olímpica criança e é um horror, cara, realmente. Ela pode dizer depois que, nossa, foi a minha vida, agradeço muito, mas existem divergências aí sobre as implicações pedagógicas e, né, que isso acontece ali na cabeça da pessoa e tal. Pensei que você fosse uma coisa muito mais incrível, assim. Tipo. Eu também. amigos
finalmente, depois de tanto ser pedido pelos ouvintes, ganhamos um presente espetacular, né, não, Diogo Braga? Na verdade, mais do que espetacular, Beto, porque esse episódio hoje só tá acontecendo graças a uma pessoa. Thiago de Arruda Esper, um maluco do dia, mandou pra gente 3 edições da revista Day Tripper, cara, que é a revista que a gente vai falar hoje, e não é porque ele é editor, nada disso não, porque ele simplesmente achou sensacional, comprou e quis compartilhar a palavra com a gente. Está aqui homenageado nesse episódio, inclusive. Exatamente, porque finalmente lemos Day Tripper de Fábio Moon e Gabriel Barra. Nessa revista, nessa graphic novel, seguimos a história de Brass. Falei com inglês. Brass. Na verdade, para mim, ele é visualmente Chico Buarque. E você era a princesa que eu fiz coroar. Muito bom, Diogo. O jovem Chico Buarque. Olha, não, Gabriel e Fábio, não sabemos se foi, não pesquisamos se foi proposital, mas caramba, que interessante, né? Se foi acidental, legal. Ele realmente é muito parecido com o Chico Buarque, e o lance é o seguinte, ele é um escritor de obituários de um jornal, né, que parece ser um jornal de grande circulação. Ele almeja ser um escritor de verdade, já tem um livro escrito, é filho de um pai reconhecidamente gênio da literatura nacional, é premiado, ganha prêmios pelo, né, mundo afora não, né, pelo Brasil afora, e ele tem esse berço, ele tem essa família literária, né, tem alguns amigos muito interessantes, mas o grande lance dele é que ele meio que não se encontrou exatamente na vida e vive um pouco às sombras do pai, porque ele quer ser escritor também, e de onde vem essa influência, ou seja, ele fica nesse porquê, eu trabalho num emprego de merda e o caralho, e o que acontece? A cada capítulo que passa, o Braz morre e volta como uma outra coisa, ou como uma etapa nova da vida, de um momento diferente, e ele morre de novo, e aí ele recomeça. Então cada capítulo de Day Tripper é uma possível vida, ou um possível momento da vida do Braz. E é isso, tudo você precisa saber pra ler essa revista foda demais. Sacanagem. Amaram um amor urgente, as bocas salgadas pela maresia. Cara, essa revista, ela é fantástica, cara. Na minha opinião, fantástica, porque você vai acompanhando a vida de um cara através de diversas realidades alternativas. É uma revista quântica, né? Você vê o potencial dele, às vezes quase chegando lá, e aí ele morre. Não é por acaso que o nome dele é Braz, fazendo referência a quem, Roberto? Brás Cubas, nosso Memórias Póstumas, e claramente, né, a gente já, inclusive, há um tempo atrás falou de uma revista dos irmãos Baimun, no qual eles colocaram na narrativa dos quadrinhos o alienista do Machado de Assis, né? Então, claramente, a influência do Machado de Assis, eu acho, assim, aplaudo a eles por isso, está no trabalho deles, né? E é uma revista que você tem que ler com muita atenção, né? Porque ela recomeça diversas vezes, e aí você tem que entender o que está valendo e o que não está valendo mais da última vida dele. E você que está acostumado com, de repente, só um X-Men, alguma coisa, quer conhecer uma narrativa dentro dos quadrinhos diferente, algo que seja equiparado e muitas vezes superior ao cinema e aos próprios livros, porque o quadrinho, a mídia quadrinho pode fazer coisas com a narrativa que os livros não podem, né? E o cinema também não pode. Você com certeza vai encontrar aqui em Day Tripper. É um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, tá? E eu adoro quando alguma coisa nova toma um lugar tão importante. É difícil a gente perder a nostalgia, né? E às vezes assumir que um filme que a gente viu recentemente, um jogo, e aqui no caso um quadrinho, eles podem passar um monte de coisas que são parte formadora do seu gosto, né? Por aquela mídia e tal. Quando eu tava lendo Day Tripper, cara, é assim, eu vi mais poeticamente, sabe? Cada morte do nosso amigo Braz, que a gente vai carinhosamente chamar de Chico, ela não representa uma morte real, ela representa a falta de importância de alguns momentos. E aí é onde eu acho que a revista tem o seu valor, porque ela conversa com cada pessoa de forma diferente, né? Mas tentando passar a mesma mensagem. Eu e o Diogo, a gente conversou, horas e horas e horas sobre o tema, e a gente viu muitas similaridades nas nossas opiniões, ao mesmo tempo em que a gente viu muitas diferenças, né?
né? Mas ainda assim, cada opinião foi construtiva pro ser humano que tava lendo a revista. E isso, cara, é uma coisa maior, na minha opinião. Posso fazer vou aqui ousar um pouquinho? Chegar a uma espécie de conceito de arte, tá? Eu acredito, e acredito puramente com fé, de certa maneira a arte, ela é um momento em que uma obra, que seja uma escultura, que seja um quadro, que seja uma HQ, um filme, um jogo, ela fala com a bagagem que a gente carrega. Uhum. Então, algo dentro de você conversa com aquilo ali. E o seu cérebro, ele não tá regulando essa parada. Isso pra mim é um indício de que aquilo que você está vendo, o que você está olhando, o que você está lendo, jogando, aquilo é arte. Porque realmente tem algo que você não controla se comunicando com alguma outra coisa. E é o que acontece com o Day Tripper. O Day Tripper, ele fala com você num nível inconsciente. A gente lê Day Tripper e pra mim é muito difícil. Eu já tenho dificuldade de me comunicar. E falar sobre Day Tripper é uma coisa muito foda porque ele fala sobre experiências, cara. E eu não tenho como verbalizar muito bem porque eu não sei necessariamente o que aconteceu ali quando eu tava lendo, entendeu? Eu sei que eu terminei aquilo e eu não parei de pensar. Eu já li tem 2 semanas ou 3 semanas, mais até. Não parei de pensar até lá. Toda hora que eu posso ou que eu não posso, meu cérebro volta pra pensar em Day Tripper. Então, o que eu acho, que o Roberto falou, a gente tem muitas similaridades. A gente teve experiências parecidas, né? Que num resumo acabou caindo por um caminho próximo. Mas eu acho que Day Tripper se resume muito bem como uma obra de arte. E falando da arte, a gente sempre elogia, né? Os desenhos dos irmãos aqui, os irmãos Moon. Porque é um desenho muito natural, né? Ainda que caricato. Isso é a definição que a gente usa de vez em quando, assim. Ele não se apoia em hiperdetalhismo, né? O personagem não tem milhares e milhares de pontinhos na cara e pelinhos e detalhes na calça, que a gente também gosta disso em determinados desenhos, mas aqui não precisava porque a história ela tem que fluir de uma maneira muito natural, né? Eu acho que a força nos desenhos está como a maioria dos trabalhos deles, nas expressões das pessoas, no rosto das pessoas, né? Nos olhos principalmente, falamos aí do Chico Buarque, mas também na caracterização dos cenários, cara. Eu estive a Salvador há pouco tempo, é fantástico, cara, a maneira como eles retratam Salvador, de uma maneira que você, às vezes, sente o clima, cara, por conta da cor, por conta das palmeirinhas, você sente quase que o ventinho batendo enquanto o cara tá filosofando, tipo, pra onde eu vou? Sabe o que eu tô fazendo aqui? Pra onde vai a minha vida? E esse caráter de você viver várias vidas na história, eu acho que se complementa perfeitamente com a arte da revista. O Day Tripper, ele poderia facilmente ser uma obra clássica da literatura nacional, sabe? Com certeza, é muito melhor do que o Monte, cara. Falo logo. Eu falei isso com o Joe quando eu acabei de ler. Eu coloco ele entre uma das melhores obras nacionais. E assim, eu coloco entre uma das melhores obras literárias que eu já li, cara. Eu achei genial. O discurso, né, com o ser humano que tem dentro dessa história que está sendo contada é maravilhoso, cara. E assim, eu comparei com essa revista muito com Jorge Amado, com Machado de Assis e tal. E quando a gente vai ver pinturas referenciais a livros, né, desses dois especificamente, é sempre aquela aquarela, sempre tem aquele discurso brasileiro do traço do artista que está desenhando, né? E eu senti muito isso no Day Tripper. Voltando ainda para a questão do visual, Beato, uma coisa que me chamou muito a atenção no Day Tripper é que ele me provou que, na verdade, assim, é meio que inegável, tá? Mas o visual, né, a arte na revista de quadrinhos, ela serve para te passar uma informação, querendo você ou não. Então, o que você coloca naquele quadro é uma composição que vai te gerar alguma informação. Para mim, ficou nítido que os irmãos, que o Fábio e o Gabriel Bá, eles têm um domínio completo da passagem da informação. Eles sabem exatamente o que a composição daquele quadro, qual a palavra que sai dali, entendeu? Qual a nota que sai daquele quadro. Por tudo, pelo isso que o Afonso falou, ele quando olhou para aquela parte de Salvador, ele sentia aquela atmosfera. E isso é uma informação que você tá tentando passar como um quadrinista. Então eu acho que esse diálogo do visual, ou seja, essa tradução da imagem pra palavra ou da imagem pra mensagem, eles dominam perfeitamente. A gente sentiu e a gente ouviu as informações e as palavras que eles botaram desde dentro dos quadrinhos de Day Tripper. Eu acho que esse casamento perfeito não é à toa vir de dois irmãos, né? E pelo que a gente conhece da história dos dois e da maneira como eles são unidos, existe quase que uma
uma simetria ali, né, cara? Engraçado. O trabalho deles, com certeza, ele é um resultado ali de um sangramento emocional e uma sinergia né, de pensamentos e filosofias que eles conseguem traduzir de uma maneira que provavelmente duas pessoas que não são ligadas por sangue, né, dessa maneira, talvez não conseguissem. Não estou dizendo que não exista, mas talvez seja mais difícil. Não, mas temos exemplos disso, inclusive, que podem sustentar esse seu ponto, Afonso, que é o exemplo da Lu Cafaz e do Vitor Cafaz. Eu pensei, exato, revista Laços também. Vamos para a nota aqui, mas fica essa mensagem. Essa revista tem cheiro de Brasil. Que frase do Jurandir Filho, né, cara? Frase do Jurandir Filho, pode crer. Mas eu discordo, tá? Ih, então peraí. Então peraí. Não. Segura a nota, Creuza. Roberto Estrada discorda que o quê? Que isso venha da ligação de sangue? Não, que essa revista tem cheiro de Brasil. Não, mas não é nada pra ser trágico, não. É só porque eu acho que essa frase... Falou só pra polemizar. Não. É só porque eu acho que ela fecha uma obra que é maior em qualquer lugar, cara. Não é porque ela é situada no Brasil que sabe? Não, é porque, assim, essa revista, ela tem cheiro, Diogo, de arte, cara. Não, sim, desculpa. O que eu falei foi um complemento, cara. O que eu falei não quis tentar definir ela em uma palavra. Essa revista é Brasil. Desculpa, se for isso, foi merda minha. Eu falei besteira. Então você falou besteira. Não, agora, peraí, vamos polemizar também. Eu tô do lado do Diogo. Eu não acho que essa obra, ela é tão tão global assim. Eu acho que ela tem raízes brasileiras muito mais fortes, sim, do que outras obras que funcionariam pra qualquer cultura. Mas eu não vejo um holandês se identificando com a trajetória. Não tô dizendo que é porque parte dela é ambientada em Salvador, mas na verdade uma parte muito importante dela é ambientada em Salvador. Não é só por isso, mas eu acho que a personalidade das pessoas, a maneira como a cultura brasileira sangra dentro das dúvidas do Brás e tudo mais, transforma ela numa revista bem brasileira, sim, saca? Posso falar uma coisa? Afonso, eu fiquei muito comovido com você ter pulado na frente do meu tiro. Realmente eu teria que discordar de você, porque eu não concordo muito, mas eu vou ficar do seu lado. Ah, então. Foi tão bonito o gesto de você que eu vou ficar do seu lado. Vou perguntar para Roberto do Estrada, o homem que tentou polemizar hoje. Será que ele polemizou? Não sei. Diga aí, Roberto, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você dá para Day Tripper? 6 robôs gigantes. Inédito. 6. Eu dou 6 robôs gigantes. Cara, eu achei uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Eu tô falando sério. Eu achei que é uma revista, cara, que assim, ela precisava de 5 horas pra gente debater, mas a gente não tem. Não pode também fazer spoiler, cara, é difícil. Sim, pois é, mas eu acho que é uma revista que ela busca com que o leitor se pergunte o tempo todo o que ele tá fazendo da vida dele, o que ele tá valorizando, ele tá dando importância pras pessoas que são importantes, ele tá sendo uma pessoa que tá deixando de lado, talvez, né, o todo que cria ele, né, que faz ele ser quem ele é, em prol dele achar que a jornada ele tem que seguir sozinho, sabe? Tem um monte de questionamentos, um monte de coisas que eu vi muito dentro da literatura e existe dentro daquela literatura que a gente gosta de julgar como clássica, né? O cânone ocidental lá e tal, não sei o quê, que é exatamente isso. É uma revista que tenta buscar dentro de quem tá lendo uma coisa que eu não consigo explicar direito, eu não tenho palavras para definir Day Tripper. A verdade é essa. É uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Eu dou 6 robôs gigantes, porque eu acho que 5 não é suficiente, cara. Esses caras estão de parabéns, assim, indicado pra qualquer pessoa que quer ler uma obra de qualidade. Pra mim, se posiciona entre as maiores obras literárias. Não tô falando só de quadrinhos. Muito bem, muito bem. Diogo Braga. Sim. E depois eu é que corto os outros, hein? Olha só, cara, pra começar, se eu tivesse uma palavra pra definir Day Tripper, provavelmente eu não conseguiria falar ela agora. Mas, dentre as várias que eu usaria pra tentar dizer uma, eu diria Paternidade. É uma revista que ela é como se fosse uma poesia sobre o que é ser pai. né? Então, lógico, ela me toca de um jeito muito diferente. É impossível para um pai ler Day Tripper e não se sentir tocado como pai. E não rever os conceitos de paternidade, não pensar nas coisas, nas opções. Como a gente nunca dá spoiler na MRG, ou evita ao máximo, é difícil da gente chegar e ter uma discussão mais filosófica sobre esses conceitos que a revista coloca. Que eu acho que são, não o maior charme, mas elas estão bem alinhadas com a arte.
em grandeza, sabe? A arte, ela é tão foda quanto que o cara botou ali como mensagem, sabe? Como a informação que ela passou pra você. Então, a Day Tripper, ela me alimenta dos dois lados, do visual e do filosófico também, sabe? Eu tive uma experiência de leitura, como o próprio Roberto falou, da mesma forma e grandeza como se eu estivesse lendo um clássico da literatura nacional. E muito melhor até, do que alguns, por exemplo, como aquela merda daqueles Sertões e Vereda, vai tomar no cu, que é o livro mais chato da história da Terra, cara. Eu não conheço a história deles dois, não conheço a vida deles, nunca li muito sobre eles dois, assim, mas o que passou pra mim é que realmente eles têm uma visão bem diferenciada das coisas, sabe, da rotina, do que acontece, um olhar bem crítico de algumas coisas, sobre a própria, até com relação à vida e à morte, a essência, né, se a gente cair naquela brincadeira da metafísica, que de certa maneira ela também vai ao básico da existência, né, nessa discussão, né, na busca do sexo dos anjos, do básico da existência, e eles têm realmente um olhar muito diferenciado pelo roteiro que a gente teve aqui, pelas discussões que eles colocam, e é uma revista que ela não se fecha, ela não tem o produto dessa equação, não tá ali, você não tem um resultado, entendeu? Você tem uma série de questionamentos, uma série de situações que te questionam várias vezes, mas não dizem pra você, eu estou certo a fazer isso, ou estou errado a fazer aquilo, até porque muitos dos personagens, eles têm comportamentos que, porra, são muito contrários aos que eu teria, sabe? São coisas que eu acho completamente erradas, sabe? E o cara faz, o cara segue, aquilo é essencial pro cara, que ele é básico, ele acha que é correto. E eu difiro dele disso, mas eu entendo por que ele fazia aquele tipo de coisa. E, bem, resumindo, é uma revista que vai te levantar questionamentos. Se você não tem amigos, tipo eu, e assim, no trato físico, né? No plano físico, vá para o plano virtual, porque se você quer ler, você precisa discutir isso com alguém. Se você não tiver essa discussão póstuma da obra, porra, você perde, meu irmão, 40% do prazer da leitura, porque o lance de Day Tripper é você terminar, de você ir bater um papo, porra, o que você viu, o que você pensou, o que tu... E aí você tentar entender, ou entender o que o outro cara entendeu do que você acha que você entendeu. Mas é foda, eu dou 5 robôs gigantes, cara. Caramba, foi demais. O nome da revista pode ser simplesmente a história de um cara, ele tá tendo uma viagem durante o dia. Ele fuma no trabalho, por exemplo. O Day Tripper, né? É isso. É aquele cara que viaja de dia. O cara que todo mundo faz o Day Tripper. Você pode, às vezes, estar... O Roberto pode descer lá do escritório dele, digamos, e parou pra fumar, olhou um passarinho na árvore e ele começa a viajar mesmo. Ele começa a refletir sobre pra onde a vida dele poderia ter ido se ele tivesse tomado aquela outra decisão lá atrás, sabe? Depois do colégio. E essa é a essência do Day Tripper, né? Ou pelo menos o ponto de partida dessa revista maravilhosa. Eu tive uma experiência engraçada, cara. Eu ali no hotel em Curitiba, quando eu tava fazendo a viagem do evento do Espadachim de Carvão, e num momento que eu tava lá, o Brás já está numa das vidas dele lá, sendo escritor e descobrindo parte do trabalho dele de ter que viajar pra divulgar o livro e tal, e ele tá falando com a esposa dele, que tá em outra cidade, né? Eles estão longe, e ela tá meio que chateada, porque o cara, ele tá tendo sucesso, mas ao mesmo tempo ele tá longe da família. E é uma das discussões muito fortes do livro aqui, né? E é algo que não só eu, mas vocês dois passam também, né? Nas nossas viagens aqui, por causa do Matando Robôs Gigantes. São as escolhas que as pessoas têm que tomar. Esse livro, ele fala sobre as escolhas, sim, porque ele, apesar de ser um cara que quer descobrir do que ele é capaz, ele sabe que, uma frase que o Roberto sempre diz, cada escolha é uma renúncia, né? Então... Quem disse foi o Shakespeare. Isso, mas o Roberto pegou aí um dia aí e falou e eu lembrei. Quem lembra do Shakespeare? Tem que lembrar do Roberto Cristal. E aí, cara, é uma revista que trata disso, das muitas vidas possíveis desse cara que deixou passar uma oportunidade, tá? Será que, como o Diogo falou, ele fumou um bagulho estranho na hora do almoço e tá lá viajando sobre o que ele poderia ter se tornado, e por isso que ele fica toda hora morrendo e quase alcançando o sonho? Será que um dia ele vai alcançar o sonho? Não sei. Qual a sua missão? Qual o seu cerne? Que também o Diogo falou muito naquele programa de cinema sobre o filme do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa. Como é que é o nome daquele filme, cara? A Origem dos Guardiões. Isso, esse filme. Então, vou dar a mesma nota que dei para o jogo de videogame The Last of Us, que falamos com o Jovem Nerd recentemente, que foi 5 homens bicentenários, que é uma história muito humana de alguém que está buscando quem ele realmente é através de uma narrativa metafísica aí, quântica e tudo mais, se você quiser brincar. Assim. Você tá ficando sem criatividade, hein, cara? Eu tô me repetindo, né?
You're having new mail in your inbox. Eu não entendi, pra falar a verdade. Sou eu morrendo, Roberto. Ah, tá. Você morre tipo... Tipo The Tripper, que morre e volta. Tá, mas não, mas a sua morte é tipo aquelas coisas de ator ruim de filme, né? Isso. Você que também gosta de morrer e retornar, assim como a Fênix mitológica, você está agora renascendo nos e-mails do Matando Robôs Gigantes, que você manda pra onde, Roberto? Matando Robôs Gigantes, @matandorobogigantes.com. Se você quiser no Facebook, blá blá blá, Facebook/Matando Robôs Gigantes, @BetaMRG, @DiogoMRG, @Afonso com 2F Solano e vai, Creuza. Afonso Solano! Está chegando o dia em que colocaremos as mãos no Xbox One para testar. Meu Deus, meus amigos de São Paulo ou que estarão em São Paulo para a Brasil Game Show. O Matando Robôs Gigantes estará lá com o Jovem Nerd a partir de sábado, dia 26, até o final do evento, Roberto. Sim, vamos ficar lá no stand da Warner exclusivamente. Você dá uma passada lá na EA Arena e aí vai ter FIFA 14, vai ter NFL, vai ter Batman Arkham Origins, vai ter Battlefield 4 Esquadrão Noob, Afonso Solano, fazendo um Nerd Player ao vivo. Por favor. Rapaz, vai ter muita coisa lá, então você não deixe de aparecer, não deixe de ver a nova geração e participar lá de grandes momentos com Matando Robôs Gigantes e Jovem Nerd juntos. Roberto, nesse clima de felicidade, a gente traz o vencedor do prêmio F5. Olha, sabe quem foi o vencedor do prêmio F5? Quem? Foi o Raul Gil. Não, sacanagem, não foi ele de novo, não. tô zoando. Dessa vez, quem ganhou foi o Bruno J. Ross One. Caramba, ele ganhou falando o quê? Daí. Tá bom. E ele ganhou alguma coisa, Roberto? Ele ganha parabéns pra você. Nesse F5, não sei que rimar com E. Não sei rimar, porque eu não sou o número 1 do microfone a você, meu querido Bruno. Ganhou o nosso respeito, né? Nosso respeito tecnológico, no mínimo. Então pede pra galera aí, ó, você que tá ouvindo agora o programa, coloca aí e faça uma rima bacana em homenagem ao Beto Bob Rhodes aí embaixo, por favor, beleza? Tá bom. Afonso Solano, muitas pessoas mandaram e-mails, rapaz, perguntando o que a gente acha de Wolf Among Us, porque a gente falou do Fábulas, né? Eu indiquei o Fábulas no último MRG de quadrinhos com o Melhores do Mundo, nossos coleguinhas. Isso, você que é muito fã desse Fábulas tá sabendo que está saindo, pra quem gosta de videogame também, uma adaptação, um spin-off, melhor dizendo, né? Chamado Wolf Among Us do Fábulas, para você jogar nos seus consoles e no seu PC. Roberto, o que você tá esperando aí? Você que é super fã, então. Cara, eu tô empolgado, porque a Telltale fez o Walking Dead, foi um jogão, adorei. E eles têm esse lance de a jogabilidade é diferente, né? Eles tentam te trazer pros velhos jogos de point and click, mas não é bem um point and click. E cara, eu gosto, porque é uma história antes do universo de Fábulas e com um clima noir, de investigação. É sobre o lobo, né? O lobo mau lá, o investigador. Isso, é ele tentando resolver um caso e tal. Só que assim, o legal, cara, pelo que eu tô vendo, porque eu ainda não peguei o jogo, ainda tô me aventurando em Los Santos, mas o que eu tô vendo é que, assim, não é igual ao Walking Dead, tá todo mundo falando isso, é uma narrativa diferente, sabe, não é aquela coisa de, você tem momentos de escolhas difíceis e você tem que escolher, na verdade, a que vai dar menos merda. Não, eles criaram uma outra pegada, mais investigativa mesmo, o que eu acho, parabéns pra Telltale de estar tentando sempre mudar, colocar os jogos a ver com a identidade do produto ali que eles estão licenciando, né? Exatamente. Então fiquem ligados no Wolf Among Us. Hoje eu tô com essa frase, fiquem ligados. Eu gosto dessa chamada, tá bom? Fiquem ligados. Se bem que no quadrinho você não pode ficar muito ligado, né? Então, se bem que pode, agora tem tablet. Você pode ler no conforto do seu quadradinho luminoso aí, né? Então fiquem ligados aí nos quadrinhos também. Isso aí, galera. Fica ligado. Temos aqui um e-mail, cartinha, recado, pombo correio, corvo, né? Lembrando aqui a Song of Ice and Fire de Vinícius V. Santos. Isso. Né? Remember. Uma HQ que foi meio bagunçada aí pelos protestos no Brasil. Salve aqui, caros Braga, Solano e Estrada. E Creuza, por que não? Salve matadores dos autômatos que terrificam e estarrecem a humanidade, adumbrando-a em suas umbráticas sombras
giganteias. Das furibundas e sediciosas máquinas transgressoras de todos os cânones de Asimov, dos sorumbáticos e mendazes androides que infiltram-se de forma soez em nosso meio, dos quase intangíveis nanorobôs que se obumbram no recôndito do universo microscópico, e também de todos os seres mecânicos, industriais e inorgânicos que se exsurgem, toldam e urdem contra os seres humanos, a fim de se livrarem de todas as peias e grilhões forjados por seus próprios criadores, que, por sua vez, queriam se libertar de todo o trabalho fastiento que os enfadava, gerando seres sintéticos, batizando-os com a palavra robô, cuja raiz semântica vem de robota, trabalho duro, mas que agora conjuram pela ansiada liberdade através de engulhantes e formidolosas calcinações de humanos, roborados apenas pelo vosso podcast MRG. Roberto Central é tão magnífica essa introdução, essa cabeça que ele fez, que eu vou parar por aqui e você toma a dianteira agora, por favor, pelo resto do e-mail dele. Tá bom. Que fique claro que nada do que for lido depois vai conseguir superar essa entrada, tá? De acordo. É a primeira vez que escrevo e venho aqui, primeiramente, congratular os senhores por um podcast tão descompromissado, autêntico e divertido. Também agradeço pelas dicas e opiniões fecais do MRG 192 de quadrinhos. E concordo com o Diogo e com o Hel. Fábulas e Y estão acima da média, mas não são tão excepcionais. Afonso, você concorda com isso? É estranho, é uma classificação esquisita, né? Você fala que alguma coisa está acima da média, mas não é excepcional. Então é excepcional aquilo que está acima do 10. Acima dos 5 robôs gigantes é excepcional? Cara, Day Tripper pra mim é excepcional. Excepcional pra mim é que tá tipo 5 robôs gigantes. Não, é porque eu entendi o que o cara quis dizer aqui. Existem coisas muito boas, mas existem aquelas que você vai levar pra sempre. Então, sendo assim, eu concordo. Assim, eu não sou tão fã de Fábulas assim, mas eu sou um fã de Y e concordo com você, Vinícius. Ele tá acima da média, mas não é tão excepcional, na minha opinião, claro. E eu concordo também. Eu acho que Fábula é uma das melhores coisas de periódicos que existiu aí nos últimos tempos, mas, por exemplo, não tá aos pés de Day Tripper, que a gente falou hoje e tal. Eu tô nessa também. Ele continua: gostaria de vir aqui para dar uma sugestão, aliás, uma súplica. Como sou novo por aqui, não sei se já fizeram um podcast sobre alguma obra de Craig Thompson, mas se não o fizeram, eu vos peço encarecidamente que produzam um MRG de quadrinhos sobre Habib ou Retalhos. Que é Blankets no original. Isso. Então, eu tô lendo Retalhos neste exato momento. Agora, você devia estar prestando atenção nos e-mails. Pois é, mas eu não consigo desfocar, sacanagem. Mas o quadrinho que eu tô lendo é Retalhos. Agora sim, cara, Retalhos tem tipo 400 páginas. Agora, porra! Vai demorar um pouco pra eu acabar. Olha, digo que não conheço o trabalho do Craig Thompson, mas se você, que é uma pessoa super, digo que iluminada, né, pelo conhecimento aí, devido à sua entrada excepcional, agora sim digo que é excepcional, eu fiquei interessado, cara. Vou procurar então Habib, que segundo o Vinícius aqui é a Opus Magna, né, o trabalho, a obra-prima, né, e o Retalhos também já coberto, tá? Roubarei em breve. Vinícius, um abraço pra você, parabéns pelo seu e-mail. E Roberto, alguma pérola de hoje? O que aprendemos no programa onde falamos sobre Day Tripper? O que a gente aprendeu? Isso, a gente aprendeu que Salvador esconde mais segredos do que suas cocadas deliciosas. As cocadinhas de lá são boas, né, cara? Cocadas são 10, exato. Então você que vai a Salvador acha que só tem cuscuz, cocada e acarajé, você sabe. Ou melhor dizendo, então, é uma expressão que eu ouvi do meu querido Pedro Duarte, lá do site Bacanudo, merece você dar uma olhada aí, vocês, Bacanudo. Quando eu estava lá, ele usou a seguinte expressão: quando alguém contradiz alguma coisa, você fala assim: rapaz, tá achando que esse acarajé é biscoito? Eu achei essa expressão, achei bacana, cara. Tá bom, então isso aí. Acarajé não é biscoito. Acarajé não é biscoito. Um abraço e até quinta-feira na Voz do Robô. Isso, e até final de semana na Brasil Game Show, né, Afonso? Exato. E até amanhã no MRG Show, meio-dia. Isso. Tchau, gente. Até muitas vezes. Isso. Fica apertando F5 no site aí que tem sempre alguma coisa.